O oferecimento Red Bull! Bem-vindos ao nosso tour INSS pelo Brasil. E a primeira cidade a fazer parte do nosso tour é Brasília. O que você fala de Brasília, professor Fabrício? Brasília é a cidade onde eu moro, a cidade que me acolheu, que me abraçou e é a capital dos concursos. Mas a próxima cidade vai ser a sua, meu garoto. A gente vai estar aí com o nosso tour INSS. Língua portuguesa, informática, fala Biasotto, qual é a sua matéria? Será que ela é importante? Direito previdenciário, no mínimo mais de 60% da tua prova. E eu estou há pouco tempo aqui em Brasília e eu vejo que realmente é a capital dos concursos. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês na nossa primeira aula para que daqui nós possamos fazer o nosso tour por todo o Brasil e passando na sua cidade. É isso aí, galera, né? Provavelmente o edital já tá por aí, tá? Então a gente já começou o nosso tour e a gente tá com as cidades que a gente vai fazer a nossa aula já pré-definida, mas com certeza, entre em contato com a gente, coloca um post aí no nosso canal do YouTube, pra quê? Né? Pra gente dar uma importância pra sua cidade também e levar a nossa super aula. Vamos nessa, com certeza. O trabalho é muito parecido com as nossas matérias. São matérias complexas, densas, mas a gente tenta trazer tudo com muita objetividade. Cara, o maior número de questões da vida. Pessoal, a gente trabalha com concurso há muitos anos. Eu, por exemplo, trabalho com concurso desde 99, cara. Né? Faz muito tempo, bicho. E aí, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai focar na nossa aula em questões. Questões. Você viu a teoria básica e destruiu de fazer questões. Professor, mas eu tô com uma dúvida. Qual que é a sua obrigação? Entrar em contato com a gente. Não adianta ficar assistindo aula interminável. Eu falo pra você, por exemplo, ó, quando você começa a fazer as questões, né, você começa a sentir dificuldade. Só que você errou uma vez, errou duas vezes, e pra errar uma questão você tem que ter atitude, cara. Não sei, não vou marcar. Marca e erra. Porque quando você erra com atitude, você lembra depois. Então foca nisso, tá? O foco principal é a realização de questões. E a banca que vai fazer a sua prova do último concurso foi CESP. Um concurso desse tamanho, cara, INSS, o Brasil inteiro faz, Biasotto. É o maior concurso do Brasil. E esse ano de 2019, o concurso mais esperado, com o maior número de vagas e também a nível nacional. Não vai ser regional. E não há dúvida nenhuma, Dutra, a banca é CESP. O que fala da CESP? A banca CESP tem aquele perfil pré-definido, que dura anos, é uma banca séria, a banca que leva a sério, assim, sabe matéria, fez questão anterior, revisou, fez simulado, vai dar tudo certo. Eu costumo dizer que você tem que ter medo de banca michuruca, banca que chega do nada, banca com nome esquisito, ninguém nunca viu, é pra ter medo mesmo, mas CESP não, bora encarar e bora vencer. E digo mais, só erra quem faz questão. O cara fala que nunca errou, é porque ele não faz. Então, ó, fica com medo não, e não desanima, vamos junto pra aprovação. Cara, e quando o Biasotto fala que é o maior concurso do Brasil, é muito sério, por quê? Porque a INSS, né, é nível médio, cara, beleza? Então o número de inscritos é um absurdo. Só que não adianta você pensar, nossa, o número de inscritos é muito grande, eu não tenho chance. Claro que tem chance. Sabe por que você tem chance? Por quê? Porque a quantidade de pessoas que estudam de verdade com foco é muito pequena. Então quando você vê a prova do INSS, a média não é tão alta, porque o concurso é nacional, mas as vagas são regionalizadas, tá? Então a média não é tão alta, cara, então só depende de você. E na última prova não foi diferente. Qual que é a logística de fazer um concurso nacional? Por isso que a gente sempre insiste, tem que ser CESP, tá? Eu não acredito que tenha uma banca hoje no Brasil que consiga, né, fazer logística, fazer toda a formação do concurso. Então por isso que a gente aposta sempre em CESP. Quando a banca é fraca, você tem que ter só fé. Mas se a banca for séria, tem que ter fé, disciplina e estudar em família. Pessoal, e o objetivo dessa nossa aula, do nosso tour, é separar as 3 principais matérias do concurso do INSS para trazer para você, para garantir a você o maior número de questões e, é claro, realizar o seu sonho. E para isso a gente tem que começar, né? Começar com a matéria mais importante desse concurso, que é o direito previdenciário, tá, pessoal? Não fosse pra carreira policial não, mas o INSS, cara, previdenciário 60% da prova, tá? É muita questão. Não é porque é meu irmão, não é que a gente convive no dia a dia, beleza? Não consigo enxergar um outro professor com esse dinamismo. Tem muitos professores no Brasil, cara, que eu admiro muito de previdenciário, mas com esse dinamismo, com essa atitude, né? Instagram, qual que é o seu Instagram mesmo? Gui Biasotto, @Gui Biasotto. Você, meu aluno, minha aluna, alô concursando, concursanda, vem comigo. Olha só, vamos iniciar. A primeira questão que eu trago para vocês é sobre o benefício de prestação continuada. E eu trago essa questão porque o assunto da assistência social no último concurso ganhou muita força. E quem foi meu aluno no último concurso sabe. E acertou e gabaritou todas as questões sobre assistência social, o que todos vocês conhecem como LOAS. E
para que você não se esqueça, saiba que a assistência social, ela é um dos direitos garantidos pela Seguridade Social. A Seguridade Social, meus amores, são ações a serem garantidas pelo poder público e pela sociedade para garantir 3 direitos. Que direitos são esses? A paz. Só que a paz burra, a paz sem o português, a paz de quem não estuda com Fabrício Dutra. É plural de par? Paz. Olha aqui, ó. Previdência, assistência e saúde. Aí, olha aqui, ó. Aqui vocês vão gostar. Se liga. São 3 direitos que a Seguridade Social ela tem que garantir. Ok. Só que cada um desses direitos tem suas peculiaridades, suas características próprias, seus atributos próprios. Aqui, no caso da assistência, quais são as peculiaridades da assistência social? Ela é destinada a necessitados, ou seja, quem necessitar dela, e ela não tem contribuição prévia. Vou até apagar aqui, ó, para puxar melhor. Sem o caráter contributivo. Até porque, pensam vocês, se o direito é para quem não tem grana, eu vou cobrar alguma coisa do cara? Não dá, né? Então, olha só. Então, a assistência social, ela não tem o caráter contributivo. Sem contribuição. Aí, dentro da assistência social, lá na Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos benefícios e serviços voltados a esses necessitados. Um dos benefícios, diferentemente da Previdência, lá na Previdência Social tem o mais benefício e menos serviços. São 10 benefícios e apenas 2 serviços. Na assistência social isso se inverte. São vários serviços e apenas 2 benefícios. Um deles é o benefício de prestação continuada. Aí vem você, meu aluno, minha aluna, afastado e afastada de Deus. Tu fala assim, professor, nunca paguei a previdência, meu avô nunca pagou nada, o filho do cunhado, da enteada, da prima, da amiga minha, nunca pagou porra nenhuma e se aposentou. Me explica isso. Eu te explico. Isso não é aposentadoria afastado de Deus. Isso é um benefício de prestação continuada. As pessoas confundem o BPC com aposentadoria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a aposentadoria é benefício da Previdência, meus amores. Já o BPC é um benefício da assistência. Aí, essa questão que eu trago para vocês, pergunta o seguinte, de olho na tela, verifica a questão comigo, ó. O benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência será suspenso no caso do beneficiário. Toma cuidado, dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, o artigo 21, ele nos traz quando que o benefício vai ser cessado, vai ser interrompido, vai ser encerrado. Já o artigo 21A nos traz a possibilidade da suspensão do BPC, que é o que a questão quer. E a suspensão do BPC, ela é destinada ao deficiente. Ele não fala da suspensão do BPC para o idoso. Por quê? Porque o idoso já está com o pé na cova. O idoso já dá sinal não para táxi. O idoso dá sinal já para a funerária. O idoso vai andando, já vem nego tacando pá de cal atrás dele. Ele já está com o pé na cova, já está com o anzol de São Pedro querendo pescar o menino. Então olha só. Aí a suspensão do BPC já é para o deficiente. E quando que suspende o BPC para o deficiente? Quando ele começa a exercer atividade remunerada. Inclusive na condição de microempreendedor individual. Só tem uma exceção do deficiente trabalhar e não suspender o BPC. Se ele trabalhar como aprendiz. E essa possibilidade só se estende por 2 anos. Ele fica como aprendiz, ganhando como aprendiz e continua ganhando o BPC, mas por apenas 2 anos. Então, resposta dessa primeira questão. Quando que suspende o BPC? Quando o deficiente exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, inclusive como autônomo. Então, de olho na tela na questão nas alternativas. Letra A. Receber a título de herança patrimônio capaz de prover sua manutenção. Pessoal, vocês sabem que o fato gerador
do BPC é a falta de sustento próprio ou de ter o sustento por sua família. Esse necessitado aqui, ele não é pobre. Pobre é uma coisa, necessitado é outra, ele está abaixo do pobre. Necessitado é fudido, é diferente. Pobre está aqui, necessitado é fudido. Tá entendendo? Então olha só, para ser fudido você não consegue se sustentar e não tem ninguém para te sustentar. Então a primeira alternativa que ele nos traz é, ele recebe um patrimônio que é capaz de prover sua manutenção. Mas vamos analisar a segunda, letra B. Ser acolhido por instituição assistencial pública ou particular, como, por exemplo, o abrigo. Pessoal, o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, dentre os parágrafos, fala isso. O fato do deficiente ser abrigado em algum local, em alguma instituição assistencial, não gera a suspensão do BPC. C. Receber imóvel para fixar sua residência, mediante doação de programa social. Porra, eu te dou um barraco, eu te dou uma casa numa Coab. Então agora você já tem capacidade de sustentar, vai se fuder? Não, não gera a suspensão do BPC. Letra D, completar 2 anos de recebimento do benefício. Cuidado. Quando completa 2 anos do recebimento do benefício, ele se encerra. Cuidado, ele não suspende. O que ele está perguntando na questão é suspensão. E a letra E, passar a exercer atividade remunerada na condição de aprendiz. Se ele passa a exercer atividade remunerada na condição de aprendiz, não gera a suspensão pelo período de 2 anos. Então, a única alternativa correta é a letra A, porque ele passa a ter capacidade de sustento próprio, então não precisa mais da assistência. Se ele tem capacidade de se sustentar, ele não é mais necessitado. Aí ele já começa a ascender a pirâmide social para a classe de pobre. E daí vai evoluindo para a classe média rico e sinistramente playboy e patricinha. Te amo. Agora a próxima questão. Professor, você pode explicar para mim qual a diferença entre necessitado e sem condições, por favor? Sem contribuição? Aqui, se ele é necessitado e é fudido, ele não tem condição de contribuir. Não me irrita, professor Deodato Deato. O português agora? Sabe quem que é esse cara? Esse cara é o Paulo Gustavo, bicho. Família, vamos falar de crase, cara, que é um fenômeno gramatical muito importante. Um fenômeno que envolve contração. Cara, antes de escrever o exemplo aqui no quadro, antes de você entender o que é crase, eu preciso que você pense o seguinte. Contração é fusão de preposição mais artigo ou preposição mais pronome. Por exemplo, olha isso aqui. Ele gostou da aula de hoje. Concorda comigo que esse "da" está aqui? É uma contração, é uma fusão? Mas é uma fusão fácil de você perceber. Por quê? O que tem aqui dentro do "da", galera? Tem o "de", que seria a preposição, mais o "a". Fala pra mim, família. Esse "a" é o quê? Esse "a" que está aqui é o artigo feminino que se refere à palavra aula. Concorda comigo que aula é uma palavra feminina? Então o artigo que se refere à aula é o artigo "a", um artigo feminino e singular. E esse "de" que está aqui, família, é a preposição que o verbo pede. Ou seja, um fenômeno gramatical duplo que gerou esse "da". Alguém pediu a preposição "de" e alguém recebeu um artigo "a". Como é que fica o encontro, né? A união de "de" mais "a"? Eu gostei de aula. Eu gostei do quê? Da aula. Perfeito. Então esse "da" seria uma contração, concorda comigo? Olha agora, troquei o verbo gostar pelo verbo confiar. Ele confiou, aí eu botei aula. Aqui uma lacuna. Quem confia, confia em alguma coisa. Mais o "a" da aula. Ninguém fala em mais "a", ema. Como é que você fala? Gostou da aula. Confiou? Na. Galera, olha pra cá. Esse "na" que está aqui é outro exemplo de contração. Esse "na" que está aqui é outro exemplo de contração. Olha agora. Ele se refere, pontinho, pontinho, aula. Quem se refere a. Perfeito, você viu? Quem se refere a. Mais o "a" da aula, o que vai ter aqui, gente? Aqui é em mais "a", sim ou não? Sim. Aqui é de mais "a", sim ou não? Sim. E aqui vai ser o quê? A mais A. Quanto que dá A mais A na matemática? 2. Não, isso é A vezes A. Na matemática, A mais A é 2A, concorda? A crase é isso. A crase é o 2A. Só que na língua portuguesa não dá para misturar número com letra, pô. A gramática jamais admitiria, ele se refere 2 à aula, né?
Então pensa bem, se aqui existem dois A's, é preciso mostrar para quem está lendo que aqui existem dois A's. E ninguém fala, se refere à aula. Ninguém fala isso, né? Então precisa botar alguma coisa nesse A para mostrar que dentro dele existem duas vogais, que é o tal do acento grave. Então o acento grave nada mais é do que um sinal gráfico para mostrar que aqui dentro existem dois A's. Concorda que aqui tem dois elementos? D mais A? Concorda que aqui tem dois elementos? Em mais A? Aqui também tem dois elementos, que seria A mais A. Então o acento grave veio para mostrar aquilo que você não vê e não ouve. Porque aqui você tem, pensa bem você em casa. Duas situações, que eu dar para meus alunos. E meus alunos concursantes de todo o Brasil. Tem uma criança de 6 anos começando a escrever e um adulto sendo alfabetizado. Linguisticamente eles estão no mesmo nível. Pessoas estão aprendendo a escrever. Eu vou digitar essas 3 frases para eles. Escreve aí. Ele gostou da aula. Aí vai a criança e o idoso. Ele gostou da aula. Ele confiou na aula. A criança e o adulto ou o idoso, não importa, está aprendendo a escrever. Ele confiou na aula. Concorda que os dois vão escrever o da e o na? Agora eu vou digitar para eles, para tirar 10, hein? Para tirar 10. Ele se refere à aula. Aí eles vão escrever. A criança tem 6 anos. Ele se refere à aula. Eles vão usar crase? Eles vão usar o acento de crase? Estão aprendendo a escrever agora, irmão. O que eles ouviram da minha boca aqui? Ele se refere a. Então eles vão escrever o quê? A. Se o moleque de 6 anos usar a crase, bora pegar esse moleque e levar para a NASA. Ele é um fenômeno da inteligência. Porque a crase não é perceptível para o seu ouvido, cara. Aqui você ouve o quê? Qual a preposição? Fala para mim. D. E o artigo? A. E os dois juntos? Gera uma terceira pronúncia. Preposição aqui, em. E o artigo? A. Gera uma terceira pronúncia. A preposição do se refere é o a. O artigo da aula é o a. E os dois juntos? A. Então a crase é um pouco mais difícil, por isso essa porra cai em prova e as outras não caem. Porque aqui é fácil, qualquer ser humano sabe que o na é em mais a. E qualquer ser humano sabe que o da é D mais a. O que chama a atenção de quem está lendo? Um A sem crase ou um A com crase? Quem está lendo? Quem está lendo? O cara está lendo seu texto no WhatsApp. Qual que vai chamar a atenção dele? A crase ou a falta da crase? A crase. Então o cara vai olhar para cá e fala assim, ó, acho que está errado. Agora, se você não usa o acento, o cara só lê e não pensa se você errou ou se você acertou crase. Ele está cagando para crase. A não ser que você use. Então, na dúvida, pelo amor de Deus, WhatsApp, e-mail, não usa. Se você usa, você está chamando a atenção para o cara olhar para a crase, pô. Vai dar mole, irmão? Então, deixa o A sem crase. Agora, na prova não tem segredo, tem que saber crase. Na prova não tem perdão. Você vai ter que saber quando você vai usar crase. Eu tenho um método muito maneiro para você. Olha só, família, para cá, rapidinho, juro. Eu fui contrário. Concorda comigo que essa expressão aqui, eu fui contrário, é uma expressão que pede uma preposição? É só você pensar, família, na regência. Quem é contrário a alguma coisa. Então, olha o que eu vou criar para você aqui, por favor. Todo mundo com atenção para aprender crase. Ó, eu fui contrário à opinião do jovem. Eu fui contrário a uma opinião do jovem. Mais uma frase. Eu fui contrário a cada opinião do jovem. Atenção na frase. Mais 2 frases só. Eu fui contrário à mesma opinião do jovem. E eu fui contrário a opiniões do jovem. Olha isso aqui, família, por favor. Concorda que quem é contrário a alguma coisa? Geral, a palavra contrário, que é um adjetivo, ela pede a preposição. Então, quem é contrário a, sim ou não? Beleza, o primeiro passo foi dado. O primeiro passo consiste em ver se tem preposição. Tem ou não tem? Tem. Qual o segundo passo, família? Atenção para cá, macete, geral, hein? O segundo passo é ver se tem artigo. E como é que eu vou saber se tem artigo ou não, meu Deus do céu? Macete. Olha só, rapidinho. Você vai usar ele gostou e ele gostou. Família, atenção, por gentileza. Você vai trocar eu fui contrário por ele gostou. Combinado? Troca eu fui contrário por ele gostou. Se ficar ele gostou D, é porque não tem artigo. Pensa no que eu falei. Ficou só preposição, fechou? Se ficar ele gostou da, é porque tem artigo. D mais A. Pegou ou não pegou? Então quem é contrário a, sim ou não? Preposição tem. Agora eu quero saber se tem artigo.
Ele gostou de opinião do jovem ou da opinião do jovem? Da opinião. Então, concorda que ele gostou da? Sim ou não? Ficou ele gostou da, família. Se ficou ele gostou da, tem artigo. Logo, tem crase. Atenção! Olha aqui. Ele gostou da opinião. Apareceu ou não apareceu o artigo? Então vai ter crase. Agora, a uma opinião. Ele gostou de uma ou da uma? Pensa, você em casa, você aí, sala de aula. Ele gostou de uma ou ele gostou da uma? Da uma é outra coisa. Ele gostou de uma. Concorda que ele ficou, ele gostou de? Família, se ficou, ele gostou de, é porque não tem artigo. E se não tem artigo, não tem crase. Terceira frase. Eu fui contrário a cada opinião do jovem. Ele gostou de cada ou ele gostou da cada? Alguém fala, ele gostou da cada? Claro que não. Você fala que gostou de cada. Então, sem artigo, sem crase. Mais uma frase. Eu fui contrário à mesma opinião do jovem. Ele gostou de mesma ou da mesma? Da mesma. Então, crase. Está entendendo o que é crase? Crase é fusão. Crase é contração. Porra, que negócio. A com crase. Agora, olha essa frase última aqui. Essa frase é muito fácil. Está vendo opiniões? A palavra opiniões é ou não é feminina? Beleza. Gostei do gesto positivo do seu olhar. Pela boca saiu nada. Opiniões não é uma palavra feminina? É, mas é feminina no plural. Então, qual é o artigo que você usaria para opiniões? É o artigo as. Alguém está vendo algum S aqui? Não, né? Está clara a letra? Tem algum S aqui? Não. Se não tem S, é porque ele não usou artigo. Concorda comigo? E se não tem artigo? Não tem crase. Mais uma frase. Eu fui contrário a toda opinião dos jovens. Galera, toda opinião. Ele gostou de toda ou da toda? Gostou? De toda. De sem artigo. E sem artigo, sem crase. Entendeu que essa frase aqui não precisou de método, não precisou de caminho secreto. Basta você olhar para esse A e ver que está antes do plural e não tem o S. Se não tem o S, não tem artigo. Se não tem artigo, não tem crase. Um dia eu estava ao vivo no YouTube, falando sobre língua portuguesa, e a aula era crase, né? Aí o aluno comentou assim no chat, botou assim, ó, professor, isso aí é muito fácil. Olha a ideia do cara. Isso aqui é muito fácil. Palavra no plural, crase nem a pau. Cara, tudo que eu não quero com crase. Você fica gravando frasezinha, gravando regra, decorando, raciocina. A palavra está no plural, mas não é isso que proíbe a crase. O que proíbe a crase é para não ter usado o as. E você vê que não tem o as aqui. Que se tivesse, foi contrário às opiniões, precisa de muito esforço para saber que tem artigo aqui? Não, ele está na cara. Então você ia ver apenas aqui, ó, professor, tem artigo aqui. Quem é contrário é contrário? Ah, aí você usa a crase. Né? Beleza? Da mesma forma, com a palavra aquela, ele foi contrário àquela opinião. Família, olha só. A crase na palavra aquela é a fusão do a mais a palavra aquela. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Tem a palavra aquela aqui? Claro que tem. Precisa de macete para isso? Não, está aqui. Então pensa, se eu fui contrário a mais aquela, crase. Né? A mais aquela, crase. Por quê? A palavra aquela está nitidamente aqui. O artigo as está nitidamente ali. Então a crase é raciocínio, é método. Questão número 1 de língua portuguesa. Vamos lá. Olha aí você, comprando papel aí, questão número 1, você que está em casa na tela. Assinar a alternativa em que o acento de crase está correto. Questão número 1. Olha a letra A, família. Atenção. Algumas pessoas com super memória chegam a sofrer com dores de cabeça. Deu dor de cabeça? Olha essa frase. Algumas pessoas com super memória chegam a sofrer com dor de cabeça. Agora sabe tudo das novelas da Globo dos anos 90. Qual é a primeira novela que você sabe pra cá? De Rei Sou Eu pra cá. Que Rei Sou Eu até... Avenida Brasil. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Cara, qualquer pessoa, pode perguntar, comenta aqui embaixo. Pergunta pra nova de saída qual é o personagem que matou Odete Roitman. Vídeo show, isso aqui é vídeo show ambulante. Odete Roitman foi a Cássia Kiss, cara. Cássia Kiss. O nome da personagem? Ela matou enganada, na verdade. Quem era pra matar era o Reginaldo Faria, cara. Esse é o momento do Zé Camargo. Só que ele não faria isso, cara. Letra A, galera. Tá vendo que o acraseado tá antes da palavra sofrer? Fala pra mim, ele gostou da sofrer ou de sofrer?
Então não tem artigo, cara. Sofrer não é palavra feminina. Sem crase, aquela está errada. B de bola. Há lembranças tão vivas que nos fazem voltar. Família, há episódios com crase. Por favor, episódio é palavra masculina, tá no plural, sem artigo, sem crase. Letra C. Lembrar-se do passado pode ser uma tarefa muito difícil. Olha isso aqui, cara. Há determinadas pessoas. Família, pessoas determinadas no plural e o A está sozinho. Se o A está sozinho antes dessas palavras no plural, não tem crase, não tem artigo, é só preposição. Mais uma. Ó, ela se referiu à vontade de esquecer. Quem se refere a. Tem preposição. Marca, beleza. Agora, vontade de esquecer. Vontade de esquecer. Ele gostou de vontade de esquecer ou ele gostou da vontade? Ele gostou da vontade. Crase correta, gabarito letra D. Pegou? Olha a letra F. Ao usar termos, ó, há uma experiência, família. Uma experiência. Fala pra mim, ele gostou da uma experiência ou ele gostou de uma? Ele gostou de uma experiência. Então esse A, na letra E, não deveria estar com esse acento grave de crase. Número 1, gabarito letra D de jeans. Pegou ou não pegou? Crase é raciocínio, crase é método. Eu vou chamar o professor Deodato Neto com a sua informática lógica. Por isso que na dúvida, cara, eu não uso nunca, cara. Na verdade, eu não tenho dúvida, pra mim não tem nunca, cara. Teoricamente, a gente tinha que ter aprendido isso no ensino médio, né? Pô, mas... O Biazotto tem dessa também, na dúvida ele não usa nada. Galera, olha só, informática, cara, diferentemente das outras matérias, né? Como é previdenciário e português, sofre uma atualização diária, né? Atualização do previdenciário... Não, ela é quase que anual. É porque ela vai ser reformada, mas uma coisa é reforma, outra coisa são modificações. Ela tem modificações anuais, mas a reforma a cada 5 anos, vai. Quando a gente fala de histórico de navegação, cara, fala sério. E o mais massa, que não dá pra negar, que a informática, ela faz parte do nosso dia a dia, mano, velho. Todo dia você tem um contato com o WhatsApp, todo dia você tem contato com navegadores, todo dia você tem contato com e-mail, então isso faz parte do seu dia a dia. E é uma idiotice muito grande você chegar e falar assim, ó, eu não vou precisar de informática pra minha vida. Que isso, cara? Quando você passar no INSS, o primeiro dia, o primeiro contato, o seu primeiro amigo vai ser quem? Vai ser o seu computador, é ou não é? E hoje, banco de dados, né? Comunicação de uma forma geral. Eu, né, acredito que banco de dados é um tópico que cai mais na área de TI, tá? Mas está mudando. Isso deveria cair em todo o concurso, sem exceção. Só que veja bem, quando você usa a lógica, cara, o Fabrício, né? Quando ele chegou em Brasília, ele chegou em Brasília primeiro que eu, tem 6 anos, professor? 6 anos, eu cheguei tem 5 anos. Cara, quando a gente se encontrou foi aquele amor à primeira vista, cara. Porra! O que ele fala em sala de aula, eu falo em sala de aula na parte de informática, porque você não decora o conteúdo, você entende. É ou não é? Quando você decora, você erra a questão, porque você tem aquele olhar difuso, tudo que sair do lado você erra. E aqui na informática, assim como no português, a gente não decora, a gente entende. Eu acredito que o previdenciário é um pouquinho, porque se você tiver uma lógica assim, né, fica mais fácil. Algumas coisas não tem que fazer, tem que decorar, mas até para você decorar a exceção, isso é através de um raciocínio. Tem que ter lógica. Então, eu acredito que quando você nasceu, já está começando a estudar para concurso, beleza? Sabe por quê? Porque usa lógica, a sua experiência de vida, o seu dia a dia. Por isso que de quanto em quanto tempo você estuda para a prova? Todo dia, né? O fato de você conversar com alguém, o fato de você escutar uma pessoa mais velha, o fato de uma experiência de vida, isso ajuda. Por exemplo, o que você entende sobre a palavra histórico? O que é histórico? Esquece a informática, vamos conversar da vida, tá? O que é histórico? Passado, né, cara? Beleza? Fecha o olho, turma presencial. Fecha o olho, cara. Pensa em uma coisa que você tem um arrependimento muito grande. Vai, fecha o olho e pensa. Não precisa falar, não! Pensa uma coisa. Sabe aquele final de ano, festa de família, que vem gente do Brasil inteiro, e chega aquele seu primo enorme que você pegou quando você tinha 15, 16 anos? Você fala, caralho, velho, olha o que eu fiz na minha vida. Existe isso? Claro que existe. Sabe aquela prima? Já teve aquela sua prima? Você fala, caralho, sabe aquela brincadeirinha atrás do carro? Então, cara, tem arrependimento. Só que tem coisas ruins, é claro. Mas o meu histórico de vida também tem coisa boa? Claro que tem. E assim como isso acontece no mundo real, isso acontece na informática. Esquece o mundo real. Vamos para a informática. O que você entende sobre histórico? Histórico é o que você navegou. Só que veja bem, histórico tem vantagens? Tem. Histórico tem desvantagens? Tem. Vamos dar um exemplo com o Fabrício assim.
Fabrício, imagina o seguinte, tá? Você vai chegar hoje na sua casa, né? Você fez um concurso há 3 meses atrás e o resultado sai hoje. Só que você não está muito afim de ver o resultado porque você não foi bem mesmo, tá? Beleza? Aí, por exemplo, né? O resultado sai, você vai dar uma olhadinha só para desencargo de consciência? Pensa naquele concurso que você fez, que você não foi muito bem, mas o salário é 30 pau por mês, né? Então veja bem, cara, tá lá o seu nome assim, Fabrício de Souza Dutra, aprovado com louvor, assume em maio. E hoje é uma quinta-feira. Fala sério, Fabrício, o que você vai fazer para comemorar isso? Beber muito, meu. Você vai beber o quê? Você vai beber muito, cara. Então, se eu conheço o Fabrício, ele vai começar a beber na quinta-feira. Sexta-feira, o que ele vai fazer? Ele vai emendar a galopeira, mano, velho, né? No sábado é feriado, no domingo é feriado, na segunda, Yahoo, na terça-feira ele fala assim, caralho, eu preciso voltar pra casa, né? Cara, eu preciso voltar pra casa, pelo menos pra eu trocar de roupa. Só que olha só, entre a quinta-feira e a terça-feira, aconteceu uma coisa do capeta, né? Chamada do quê? É isso aí, mesmo. Fabrício, fala sério, o que isso aqui ocasiona na sua vida? Apaga o meu histórico. Amnésia, cara. Não, cara, mas não apagou definitivamente. Concorda que a vodka é o seguinte, a vodka, galera, a nossa cabeça, ela apaga. É uma amnésia, você acorda falando onde que eu tô. Só que aos poucos vem vindo, bum. Aí você fala, caralho, bum, aquele flash danado. Olha só. Aí ele fala, caralho, cheguei em casa, o que aconteceu? O que aconteceu? A mãe dele fala assim, não sei, cara, você saiu gritando, passei, sumiu. Aí você fala, é mesmo o concurso, eu vou ver se isso é verdade. Ele vai ver se isso é verdade. Só que cortaram a internet dele por falta de pagamento. Terça-feira, ele não sabe se passou ou não, torrou o cartão de crédito aqui e não tem internet. É possível que ele visualize na terça-feira o que ele viu na quinta-feira passada, mesmo sem internet? Sim ou não? Claro que sim, cara. Por quê? Porque quando ele acessou a página aqui, ele fez o download daquela informação. Isso ocasionou um histórico, tá? Então, quantos dias o Fabrício pode beber tranquilamente? 20 dias, tá? Beleza? Por padrão. Ele pode aumentar isso? Pode. Então, veja bem, o histórico tem vantagens. Só que o histórico, ele também tem o quê? Desvantagem. Fala uma desvantagem do histórico de navegação. Galera, quem não quiser responder, que isso é muito forte mesmo, não precisa, tá? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O histórico pode ocasionar uma separação? Fala sério. O histórico de navegação não pode ocasionar uma separação? No Brasil, de 5 divórcios, 3, né, é devido às redes sociais, WhatsApp. Quem não esconde nada, não ocasiona. Não ocasiona? Quem é de Deus, quem é aproximado, não ocasiona. O histórico pode ocasionar uma separação? Claro que sim. Imagina o seguinte, você chega hoje, né, sai da sua aula, você aqui do presencial, sai da sua aula, e você que está no Brasil aí, que vai fazer o nosso tour para o INSS. Fabrício, qual que é a próxima cidade? Acho que vai ser Rio de Janeiro. Quando você, por exemplo, pegar o computador da pessoa amada, pessoa amada, me empresta o seu computador. A pessoa amada empresta o computador, e você começa a acessar o Facebook no computador da pessoa amada, beleza? Só que de repente a pessoa amada está chegando próximo e chega uma mensaginha aqui bem do lado, assim, ó. Oi, e 3 pontinhos. Professor Fabrício, no português 3 pontinhos quer dizer o quê? Pausa pra morrer. Pausa para dar uma conversada. Isso quer dizer, cara... Interrupção do pensamento. Isso quer dizer que pode ser a morte. Se for uma pessoa amada difícil, que ela vai pensar, caralho, ninguém dá oi à toa, tá? E aí começa o inferno na sua vida. Então, quando a pessoa amada estiver chegando próximo de você, o que você faz? Você fecha o navegador. Só que olha a cagada, cara. Quando você fechou o navegador, você deixou o histórico de navegação, as senhas em uso. Então, a senha está salva? Claro que sim. A senha já está salva, beleza? E aí, quando a pessoa amada abrir o navegador e digitar facebook.com, ela vai ver esse oi e outros ois do passado. Aí você vai falar assim, pessoa amada, essa pessoa foi antes de conhecer você. A pessoa amada fala, não importa, a sua essência é assim. Fudeu, mano, velho. Beleza? Acabou com a sua vida. Então o que você tem que fazer? Sai da conta. Ou então navegue no modo privativo. E qual que é o atalho para navegar no modo privativo? Nos navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer, né? E no Edge é o Ctrl+Shift+P de navegação privativa. No Google Chrome é o Ctrl+Shift+N de navegação o quê? Anônima. Pegou a ideia disso? Navega no modo privativo. Só que qual que é a vantagem? Fechou o navegador, nada fica registrado no histórico de navegação. Mas cuidado com uma coisa importante, tá? O espertão, olha aqui pra mim, tá? Imagine o seguinte, você passou no concurso do INSS.
beleza? Você tá lá na sua agência do INSS, lá tem o seu computadorzinho lá. Aí você fala, cara, eu vou fazer um monte de burrada aqui, um monte de coisa ruim na internet, beleza? E navegar no modo privado, beleza? Só que quando você navega no modo privado, você evita que o computador registre o histórico e não a rede, cara. Como evitar a rede? Impossível. Tanto é que existem vários casos de funcionários públicos exonerados de cargos devido ao quê? Devido a essa navegação indevida, tá? Teve um idiota aqui, cara, do TCU, que estava mandando material pornográfico infantil utilizando o e-mail do TCU, cara, auditor fiscal do TCU, tá? Retardado! Olha a primeira questão, acompanha na tela que a gente... A primeira questão é CESP. O Mozilla Firefox, o atalho Ctrl+Shift+P, irá executar a exclusão do histórico de navegação. Cuidado! O Ctrl+Shift+P não vai ocasionar a exclusão do histórico. Quer dizer que quando você navegar no modo privativo, beleza? Ele não vai registrar o histórico, mas o histórico já existente não será excluído, tá? Então o item número 1 da nossa provinha de informática tá errado, legal? Biasotto, rebenta, Biasotto, vamos dar uma agilizada aí, cara. Vambora, olha aqui, pessoal, voltando mais uma questão de direito previdenciário, e eu faço questão de trazer sempre assistência social, porque vocês têm disponibilizado para vocês no YouTube, redes sociais e tudo mais, muito assunto sobre a seguridade e sobre a previdência social. Saibam vocês que o direito previdenciário cobrado na prova do INSS, ele é dividido em 3 partes: Seguridade Social, Previdência Social e Assistência Social. Dentro da Seguridade Social, o que o direito previdenciário, o que o INSS propriamente dito quer? Dentro da Seguridade ele quer a origem e a evolução histórica da Seguridade Social no Brasil, o conceito, seus princípios, objetivos e características e financiamento da Seguridade Social. 4 partes dentro da Seguridade. Aí a segunda parte do direito previdenciário é gigantesco, que fala sobre a Previdência Social. Aí fala sobre a legislação previdenciária, que fala sobre conteúdo, autonomia, eficácia, vigência, interpretação, integração, tudo sobre a norma previdenciária. Depois você tem que estudar sobre os benefícios do regime geral e depois o custeio da Seguridade Social, a Lei 8.212. Aí você fecha a Previdência. E a terceira parte do conteúdo de direito previdenciário, assistência social. E dentro das redes sociais, inclusive aqui no YouTube, o assunto sobre assistência é muito pouco tratado. Muito aqui ó, não obstante, aqui ó, a coisa, não obstante, aqui ó, tô gastando português aqui, não obstante, o último concurso do INSS cobrando 15 questões de assistência. E a maioria dos professores não tratam sobre esse assunto aprofundadamente. Por isso, eu trago para vocês a questão aqui, pessoal. Vou até puxar aqui, ó, a questão número 3. A questão número 3, ela pergunta sobre as diretrizes da assistência social. Meus amores, vocês precisam entender que a assistência social, ela é um direito garantido pela Seguridade Social, destinada a necessitados, sem contribuição prévia, que tem como objetivo, professor Deodato, garantir os mínimos sociais e garantir as necessidades vitais básicas das pessoas. Então, quando eu mostrei aqui no quadro para vocês, há alguns minutos atrás, que o necessitado é o fudido que está abaixo do pobre, o que a assistência vai dar a ele? Um cobertor, um alento, um ombro amigo, um beijinho, um choro, um calor. Sacanagem. Aquele cheiro de um cheiro de lavanda, de alegorias e adereços. Aí olha só, o que a assistência social vai dar? Vai dar um mínimo social. Aí você tem que entender que a assistência social ela tem um início, um meio e um fim. Onde a assistência social se inicia nos princípios, lá no artigo 4º, são 5 princípios, não se esqueça: supremacia do atendimento às necessidades em face da rentabilidade econômica, não discriminação no atendimento, existem respeito à autonomia do beneficiário, por isso que eu não posso obrigar um mendigo, um morador de rua, um toxicômano, um alcoólatra, eu não posso obrigá-lo a ficar no abrigo, eu não posso, porque eu tenho que respeitar a autonomia, ele é um ser humano, ele tem direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, e não me irrita. Aí, depois, esse é o início da assistência, são os princípios. Aí qual é o meio?
o meio da assistência social são as diretrizes, o artigo 5º, que são 3 diretrizes. Primeira diretriz da assistência social: descentralização política administrativa com comando único em cada esfera de governo, que é exatamente o gabarito da questão 3, que é a alternativa letra E, que você vai visualizar na tua tela. E vocês aqui, meus amores, já estão visualizando ao vivo e fisicamente. Então presta atenção: descentralização política administrativa, a Seguridade Social como um todo é assim. Isso é um dos princípios / objetivos da Seguridade. A Seguridade, ela é descentralizada. Todas as esferas de governo devem promover, devem participar da política de Seguridade Social. E, assim como a Seguridade, a assistência social também. Só que tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Comando único em cada esfera de governo. Ou seja, no governo federal, e aqui meu aluno presta atenção comigo aqui, muitos de vocês afastados e afastadas de Deus, me irritaram e me perturbaram nas redes sociais, porque no governo do Jair Bolsonaro houve uma reestruturação dos ministérios. Quando eu vim aqui ficar na casa dos meus irmãos Fabrício, Deodato, que me receberam com todo amor e carinho durante um mês, Deodato já não aguenta mais. Deodato ontem falou assim: você vai embora quando, Guilherme? E essa pergunta, eu já sei que tem uma vassoura atrás da porta e já sei que eu virei um peixe, que no terceiro dia eu comecei a feder. Aí olha só, aqui, eu vindo pra cá, aí eu passei na esplanada dos ministérios aqui em Brasília, aí eles comentaram comigo, falaram: cara, no governo anterior, Dilma e Lula, houve um inchaço de ministérios. Então dentro de um prédio tinham 2, 3 ministérios, era ou não era? E uma das propostas do governo do Bolsonaro era reduzir isso. E ele fez isso. E por causa disso, vocês me perturbaram nas redes sociais. Guilherme, olha só. Quem é que coordena a assistência social a nível federal? Porque é a aplicabilidade de uma das diretrizes. Comando único em cada esfera de governo. Bom, agora no governo federal, o ministério que coordenava a assistência e, consequentemente, o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, antigamente era o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Agora, no governo Jair Bolsonaro, é o Ministério da Cidadania. E o antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome se transformou numa secretaria que está subordinada ao Ministério da Cidadania. Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Quem coordena o Ministério da Cidadania hoje a nível federal. A nível estadual, não sei, vai depender do estado, alguma secretaria lá do estado. A nível municipal, alguma secretaria a nível municipal. Então, isso é uma das diretrizes da assistência. Segunda diretriz da assistência social: participação popular no planejamento da assistência, na participação da assistência. Como que você visualiza a participação popular na assistência? Lá no artigo 17, quando ele fala do Conselho Nacional de Assistência Social, que é composto por 18 membros, 9 do governo e 9 da sociedade. Da onde vem esses 9 da sociedade? De usuários, de entidades e organizações de assistência e também dos profissionais de assistência social. Então, com mandato de 2 anos permitido uma recondução, mandato do presidente do Conselho Nacional, 1 ano permitido uma recondução, esses 18 membros nomeados pelo presidente da República. Então, essa é a aplicabilidade prática da participação popular na assistência. E a terceira diretriz, quando ele fala lá que a responsabilidade na política de assistência social, a responsabilidade é do governo, é do Estado. Nós criamos o Estado para isso. Então, não se esqueça do começo da assistência, que são os princípios, o meio, que são as diretrizes, que a resposta da questão 3 é a letra E, e não se esqueça do fim. Qual é a finalidade da assistência? Os objetivos que estão no artigo 2º. Proteção social, defesa de direitos e vigilância socioassistencial. Não se esqueça que essa proteção social, ela existe em 2 tipos, que está lá no artigo 6A da Lei Orgânica da Assistência Social. Tem a proteção social básica, que previne, e a proteção social especial, que reconstrói, e também a vigilância socioassistencial. A vigilância é tanto um objetivo como uma das formas de proteção de serviços concedidos pela assistência. Gabarito da questão 3, letra E, que é uma das diretrizes da assistência prevista no artigo 5º.
Fechou? Do trampo. Bem, família, bora falar de partícula C. Eu queria muito que você me ajudasse aí, tanto em casa quanto em sala, sobre a partícula C que cai muito nas provas do SESC. Quem acertar essa questão vai ganhar das outras aqui, ó, um biscoito de fofura. Ui! Palitinho, tá ligado? Porra, aquele que é de isopor que queima. Isso, a gente era tão pobre, que a gente tomava aquela cerveja Sintra e botava aquele de fofura no prato, parecia uma porção de fritas, mas na verdade era de fofura. Quem é do Rio de Janeiro sabe que é fofura. Tem nome lá em Campo Grande, biscoitinho desse? Lá em Curitiba é pipoqueca. Puta, Pipoqueca. e Vina, é o quê? Vina é salsicha. Chineque é pão doce. Ah não, gente, é o português. Isso aí mostra a variação linguística, né, galera? A gente sabe que nas regiões as coisas mudam de nome porque tem influência cultural. Olha pra cá, galera, partícula C. Se o verbo tiver com partícula C, olha pra cá, com agente indeterminado, olha só, agente indeterminado, essa partícula C, família, ou vai ser partícula passivadora ou vai ser índice de indeterminação do sujeito. Como assim, professor? Me explica essa parada aí. Olha pra cá, galera, vende-se esta sala. Essa aqui é uma plaquinha que você vê muito por aí, né? Vende-se esta casa, melhor. Vende-se esta casa. Todo lugar do Brasil que você visita, que você frequenta, tem uma plaquinha dessa, anunciando que a casa está vendo e tudo mais. Qual é o segredo dessa partícula C, família? Atenção máxima. Você vai pegar a partícula C, ver a que verbo ela está conectada. No caso é o verbo vender, tá geral vendo, não tá? Pergunta para o verbo vender, por gentileza, quem pratica a ação. Lembrando, o sujeito nem sempre é o cara que pratica a ação. Quando eu pergunto quem pratica a ação, família, eu quero saber quem é o agente. Ou seja, o agente é o cara que age, o agente é o cara que pratica a ação. E naquela frasezinha lá, vende-se esta casa, quem pratica a ação de vender? Eu não sei. Você sabe quem vem? Não está na frase. Então você tem uma partícula C conectada a um verbo que tem um agente indeterminado. O que significa isso? Significa que você está em dúvida sobre a partícula C ser partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. A partícula passivadora, família, o próprio nome já diz, indica que a frase está na voz passiva. E o índice de indeterminação indica que a voz é ativa e o sujeito é indeterminado. Olha a gramática. Só existe voz passiva com o verbo transitivo direto. Eu botei o VTDI aqui, mas o VTDI também é direto, vamos combinar. Agora, com qualquer outra transitividade, não existe voz passiva. Então, qual é o segredo? Partir da transitividade. Não tem erro agora morreu. Agora eu sou a menor dúvida. Quer ver? Não sei quem é o agente. Quem vende? Não sei. Ou é a passivadora, ou é índice. Ou é PA, ou é índice. Fechou? PA ou índice. Olha para o verbo. Quem vende, vende algo. Verbo transitivo o quê? Direto. Família nerd que tá aí. Se o verbo é transitivo direto, eu matei a questão, a partícula C é partícula passivadora. Agora no segredo aqui, olhando nos meus olhos. A partícula passivadora mostra a voz passiva. E na voz passiva não existe a figura do objeto direto. O objeto direto ele se converte em sujeito. Então esta casa vai ser o sujeito paciente. Agora olha essa frase aqui. Gosta-se dessa casa. Gosta-se dessa casa. Família, se liga, quem é que gosta? Eu não sei. Ou seja, eu não sei quem pratica a ação de gostar. Ou a partícula C vai ser a passivadora, ou ela vai ser índice de indeterminação. Só que quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha para lá, a transitividade desse verbo. É verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, a partícula C é índice de indeterminação do sujeito. E isso aqui vai ser objeto indireto. Agora no bizu. Não existe objeto direto na voz passiva. Na voz passiva, o objeto direto se transforma em quê? Sujeito. O objeto direto se transforma em quê? Sujeito. Lá atrás, o objeto direto se transforma em quê? Em sujeito, nerd. É isso. Você é nerd, você não é. Olha pra cá. Quem vende, vende algo. Eu sei. É verbo transitivo direto. Mas o objeto direto vira sujeito. Questão segunda, por favor. Dá uma olhadinha aí rapidex pra gente falar dessa questão rápida. Ó. Olha o que ele fala, a oração que os consultores apresentaram regime de trabalho compatível com... Os consultores apresentaram regime de trabalho incompatível com a realidade. É complemento do constatou-se. Família, atenção. Constatou-se... O que mesmo? Constatou-se que os consultores apresentaram... Olha aqui. Que os consultores apresentaram regime blá blá blá. Família...
A partícula C está conectada ao verbo. E você está vendo a frase aí, no seu material, na sua tela. Quem constatou? Eu não sei. Então, ou a partícula C é a passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito. Mas olha só que maneiro, olha que maneiro. Quem constata algo. Verbo transitivo o quê? Direto. Se é verbo transitivo direto, a partícula C ela é a passivadora, família. E me fala uma coisa. A partícula passivadora mostra a voz passiva. Eu repeti isso 500 vezes aqui, você não pode errar. Na voz passiva existe objeto direto? Existe complemento? Não. O complemento, o objeto direto, ele se converte na verdade, né? Ele se converte em sujeito. Então esse cara que a banca destacou e chamou de complemento, na verdade é o que, família? Sujeito, é igualzinho a esta casa, pô. Esta casa não é um objeto. Por quê? Na voz passiva o objeto vira sujeito. Então esse cara aí que a banca destacou não é complemento verbal. Ele é sujeito da voz passiva. Então a partícula C é a passivadora, não tem objeto, o que tem é sujeito. Essa questão vai cair na sua prova e você não vai errar. O item então está errado. Vai, Deodato, deixa eu apagar o quadro pra você aqui. Cara, se eu tivesse um professor desse de português, eu não ia falar tão errado assim. Pessoal, primeiramente, né, eu quero agradecer aqui a Red Bull, cara, por estar no evento. E olha, na sua cidade, Besoto, qual é a próxima cidade? Próxima cidade, Rio de Janeiro. Depois Porto Alegre, Bate. Depois Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cara, Depois Curitiba, alô minha amada Curitiba. Então a gente vai estar no Rio de Janeiro, né, terra do professor Fabrício, beleza? Depois Porto Alegre, Porto Alegre, terra de todos nós, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cara. Comer um soba. Você vai sobar, cara. Sobar foi mal, sobar, tomar um tereré. E depois de Campo Grande, Curitiba. Alô, Curitiba ou Curitiba? Bom, Deodato, você me irrita, tá? Quando vocês foram a Curitiba, no aeroporto, saindo do aeroporto já expliquei, era Coritiba, como é o nome do time, que significa o Pinheiro, Araucária, que é o símbolo da cidade. E o Co virou o quê? O Co virou cu por causa da... O Co virou cu por causa da fonética, por causa das pessoas. Beleza, vamos nessa. Agradecer também, Fabrício, vem aqui pra gente agradecer a Biomundo, cara, que conseguiu ajudar a gente na ideia dessa aula. Veja multiuso. A Clube 22 aqui em Brasília, Biomundo, Red Bull. Fabiana Ribeiro, a melhor nutricionista dessa cidade, Eu tô precisando frequentar o consultório. Então, cara, olha só, galera, olha só, né? Na próxima questão, ele tá falando de uma praga que teve muito sucesso agora em 2019, tá? E vai ter muito sucesso também em 2020, beleza? E quando a gente fala de segurança da informação, o que a gente faz? A gente separa o lado do bem e o lado do mal. Falou de lado do bem, a gente lembra de política de segurança. O que é uma política de segurança? É um conjunto de normas, é um conjunto de regras. E quando surgiu uma palavra que você nunca viu, o que você faz? Você pensa, cara, né? Então vamos lá, surgiu uma palavra assim, ó, malware. Isso é uma coisa do quê? Então, malware, pessoal, é qualquer programa ou função que pode colocar em risco as informações. Ou seja, pensa, cidadão, malware é qualquer coisa do mal, filho. E aqui a gente encontra, ó, vírus, né, trojan, phishing e assim por diante, que a gente vai ver no nosso curso, nas nossas aulas e assim por diante. Porém, galera, um malware muito famoso é o famoso ransomware. Biasoto, você que é um cara que fala inglês fluentemente, tá? Por favor, o que quer dizer essa palavra ransomware? Ele não vai saber, porque isso aqui é uma coisa mais fodástica. Vai lá. Ranço é quando uma pessoa te irrita. Não? Já deu, não sabe. Ransomware, cara, é o sequestro das informações. Isso teve um sucesso muito grande agora esse ano, por quê? Porque empresas sofreram desse ataque, órgãos do governo, hospitais, pessoa física e assim por diante. Onde a pessoa ia acessar os dados e os dados estavam criptografados. Mas veja bem, não foi ela que codificou. Aí o que ela ia pedir? Ela ia pedir um resgate. Quando você ia acessar os dados, você não tinha um código. E aí alguém chegava, uma mensagem chegava para você afirmando o seguinte: olá, você foi vítima de um sequestro. Os dados estão codificados. Para você acessar essas informações, você vai precisar pagar o resgate. E como você ia pagar esse resgate? Acessando a tão famosa Deep Web, que a gente vai ver na próxima questão. Beleza? E adquirindo uma moeda virtual chamada Bitcoin. E o Bitcoin nada mais é que uma moeda virtual. Professor, o que é uma moeda virtual? É uma moeda
virtual, beleza? E essa moeda virtual não existe em papel, cara, pensa um pouquinho. E esse cara aqui, ó, teve muito sucesso. Qual que é a melhor forma de evitar isso? Professor Fabrício, quando você perde, né, uma coisa muito, muito foda, né? Como, por exemplo, você perdeu esse Red Bull aqui, beleza? Como que você faz? Você fica muito mal com isso. Você perdeu uma coisa, querida, dá uma olhada, perdeu o Red Bull, beleza? Como que você faz para se sentir melhor? Se você perdeu esse? Compra outro, tá? Então qual que é a melhor forma, tá, de você evitar o ransomware? Backup, eu sempre falo, a dor do amor é com outro amor que a gente cura. Não é? Então o ransomware é o sequestro. A melhor forma de evitar isso é backup. Fabrício, como que escreve backup? Assim, cara. Afinal, você tá no Brasil, cara. Como escreve site? Assim. Como escreve slide? Esse é feio, hein, cara, o slide. Como é scanner? Scanner com 2 N's. Olha que maluco. CESP faz isso em prova de concurso. Ele está aportuguesando as palavras. E depois a gente vai entender que a palavra backup perdeu o significado real. Então, de outra questão aí na tela. Ransomware é um tipo de malware ou vírus que geralmente vai criptografar os arquivos do computador infectado, impossibilitando sua abertura ou visualização. E tem português. Meus amores, meus amados, meus afastados, minhas afastadas. Não me irrita, caralho. Olha aqui, questão 2, vou trabalhar a questão 2 com vocês agora. Questão 2, meus amores, ela aprofunda um pouco mais a questão do benefício de prestação continuada, que é o maior benefício da assistência social, o mais concedido, o mais trabalhado. Só que, quando ele aprofunda a questão do benefício de prestação continuada, ele cobra sobre o decreto 6.214 de 2007. O decreto 6.214 de 2007, ele vai regulamentar todo o processo de habilitação, concessão, indeferimento e análise e também gestão do benefício de prestação continuada. Esse dinheiro, essa gestão é feita, essa operacionalização é feita pelo INSS. Então você, meu querido aluno que está me assistindo, e vocês, meus amores, esse tipo de questão cai mais para o cargo de analista do Seguro Social. Por quê? O analista do Seguro Social, ele vai trabalhar exatamente a questão cobrada aqui, questão número 2. Então, de olho na tela aí. O beneficiário deve estar inscrito no cadastro único e as pessoas com deficiência precisam passar por avaliação médica e social realizadas por profissionais do INSS. Então, olha só. Guilherme, para que uma pessoa receba o BPC, ela tem que passar, e no caso do deficiente, ela tem que passar por dupla avaliação. Quem vai mencionar isso é o decreto 6.214 de 2007, lá no capítulo da habilitação e concessão. E a avaliação médica que ele fala aqui é feita pelo perito do INSS. É o perito que vai verificar qual é, se aquele beneficiário, aquele requerente é deficiente e detalhe, se a deficiência é de longo prazo, porque não é qualquer deficiente que pode pedir o BPC, é o deficiente a longo prazo. E o que a LOAS fala de deficiência a longo prazo? Por pelo menos 2 anos. Então é o perito do INSS que vai dizer, que vai atestar se aquela deficiência tem pelo menos 2 anos ou não. Só que além da avaliação médica, tem avaliação social para se verificar se realmente aquele deficiente tem a condição de necessitado, para se avaliar a renda familiar per capita, para se avaliar se realmente ninguém ali dentro daquela casa ou se o próprio deficiente tem uma renda igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. Para ter direito ao BPC, a renda do idoso com pelo menos 65 anos ou a renda do deficiente a longo prazo tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. E quem efetuará essa análise? Você, analista do Seguro Social. Então, saibam que essa questão número 2, ela está corretíssima. A avaliação feita para o deficiente para fins de concessão do BPC, ela é dupla. A avaliação médica para se verificar a condição física, sensorial, mental ou física, mental, sensorial do deficiente, e também a avaliação social para se verificar
a renda dele. Então, uma questão um pouquinho mais aprofundada para falar do decreto 6.214 de 2007, que cai na prova tanto de técnico quanto de analista, mas é um tipo de questão mais cobrada para o cargo de analista do Seguro Social. Tá bom, meus amores? Então, para finalizarmos e fecharmos a assistência social e não faltar nada, que eu já chamo novamente meu irmão Fabrício Dutra para finalizar português e depois o Del finalizando informática, não se esqueçam dentro da assistência social sobre a participação da sociedade dentro do SUAS. O Sistema Único de Saúde, que está previsto no artigo 6º, ele é um conjunto de pessoas e coisas. Pessoas físicas e pessoas jurídicas participam do SUAS. Pessoa física de direito privado e pessoa física de direito público. Pessoa jurídica de direito privado e pessoa jurídica de direito público. Pessoa física de direito público são vocês, servidores do INSS e servidores públicos em geral. Pessoa jurídica de direito público são os órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Pessoa física de direito privado, eu, você, teu pai, tua mãe, cidadão. Pessoa jurídica de direito privado que participa do SUAS. Entidades e organizações de assistência social sem finalidade lucrativa, que tenha como finalidade atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos. Toma cuidado com a definição de entidades e organizações de assistência social no artigo 3º da LOAS. E essas entidades e organizações de assistência social, juntamente com o governo, vai proporcionar proteção social básica, proteção social especial dentro do SUAS, vai participar do SUAS, vai promover o SUAS. Então, o Sistema Único de Assistência Social não é composto somente pelo governo, é pelo governo e a sociedade. Lembre-se que a Seguridade Social é promovida por esses dois grupos, governo e sociedade, não se esqueçam disso, ok? Fechou? E ainda, como que o governo promove a proteção social básica e especial? Através do CRAS e do CREAS, Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Porra, professor Deodato, a proteção social básica, ela é promovida através do governo, pelo Centro de Referência de Assistência Social. E a proteção social especial é promovida pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social. É ou não é? Puta que pariu. Aí as pessoas não entendem. Qual a diferença do CRAS pro CREAS? Caralho, CRAS é básico, CREAS é especial. Não me irrita? CRAS é promovido, é gerido pelo município, CREAS é gerido pelo município, estado ou região. Fechou? Então aqui matamos a assistência social, a LOAS, e ainda me referi ao decreto 6.214 de 2007, essa aula maravilhosa que eu quis trazer a vocês e está gratuita aqui no YouTube, só para vocês. Então, ó, meu irmão Dutra, vem para finalizar. Amo vocês, beijo! Não me irrita. Vai ficar imitando o Milton Cunha, eu não sei qual é. Esse cheiro de lavanda com cores de lilás, essa comissão de frente maravilhosa, essa bateria nota 10, esse enredo de encher os olhos e servir de música para os nossos ouvidos. Muito bom. Imagine isso na cidade de vocês, cara. Tá maluco? Segura, menino! Aqui, minha família, encontrei alunos que gabaritaram a prova. Esse que, ele pode ser substituído pela palavra os quais. O que isso significa para você que está fazendo prova, irmão? Significa que isso aqui é um pronome relativo. Automaticamente, você tem que saber o seguinte: pronome relativo traz para a sua frase uma oração subordinada de valor adjetivo. E olha a maldade, cara, tem que estar preparado para a maldade. Tem que entrar na mente do examinador e saber o que ele vai fazer de maldade com você. Porque a banca quer matar, quer roubar seus sonhos de estabilidade. Então você não pode dar mole. Bota o colete, a prova de bala e vai pra cima. Olha pra cá. Oração subordinada adjetiva. Ela pode ser restritiva e ela pode ser explicativa. O que faz a oração restritiva, Deodato? Ela coloca uma restrição. E o que faz a oração explicativa? Essa explica. Pô, é isso. Mas para você que está fazendo prova, pensa. A restritiva faz isso aqui, olha só. Olha essa frase. Ela foi à festa, olha só, e beijou os meninos que eram feios.
que ela fez? Caridade. Ela lá com um espírito benevolente, quis fazer alegria da rapaziada. Pensa, ela beijou os meninos que eram feios, ou ele beijou as meninas que eram feias. Pensa, isso aqui, que eram feios, está restringindo meninos, concorda comigo? Você tem lá vários meninos na festa, vários, moleque tudo na festa lá dançando, bigode fininho, cabelinho na régua. E o que? Negunei. O que ela fez? Só beijou os que eram feios, ou seja, existia cara bonito na festa, mas ela pegou só os feios, ou seja, eu estou restringindo um todo, sim ou não? Sim. Se eu boto uma vírgula aqui, olha essa frase, irmão, se eu boto uma vírgula aqui, muda o sentido da frase, olha só, ela foi à festa e beijou os meninos, que eram feios. O que essa frase está dizendo, galera? Que todos os meninos da festa eram feios, ou seja, ela estava na Via Show. West Show. Então pensa, tá explicando, meninos, não tem mais essa noção de tirar uma parte de um todo. Tá dizendo que os meninos, de modo geral, eram feios. Ou seja, geral era feio. Você viu que a retirada da vírgula e o uso da vírgula muda o sentido da frase? Muda o sentido, então cuidado. Essa oração aqui, encontrei alunos que gabaritaram a prova, quer dizer o quê? Que existem alunos que não gabaritaram, mas eu encontrei só os que gabaritaram, ou seja, eu estou restringindo. Se eu boto uma vírgula aqui, a frase passa a explicar, ela perde a restrição e passa a explicar. Quer ver um desafio maneiro? Eu encontrei esse desafio na internet, cara, fora de sala de aula. Olha essa frase aqui, me ajudem, meus amigos. Viajei para visitar as minhas tias, vírgula, não, sem vírgula, perdão. As minhas tias que moram em São Paulo, família abençoada. O Deodato tem um grupo das tias de São Paulo chamado Família Abençoada. Meu irmão Paulo, pensa nos áudios, cara. Deodato, meu filho! Olha aqui, família, desafio para quem está em sala e para quem está em casa. Quantas tias eu tenho no mínimo, irmão? Virou matemática, né? Ferrou minha vida. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas tias eu tenho no mínimo? As minhas tias... Que moram em São Paulo. Uma não pode ser. Beleza, morreu. Porra, aí não sei. Pensa, sem medo. Eu não posso falar não sei. Quantas tias moram em São Paulo no mínimo? Plural. O mínimo do plural, infinito. 2. Então, em São Paulo, no mínimo, quantas tias? 2. Se ele está restringindo, é porque ele tem tias fora de São Paulo. E se tem tia fora de São Paulo, quantas tias ele tem fora de São Paulo no mínimo? No mínimo uma. Então, no mínimo, ele tem 3 tias. Olha isso. É igual, o Beazoto tem 2 ou 3 irmãos? 2 irmãos. Ó o Beazoto, meu irmão, o meu irmão que é professor vai participar do nosso curso. Beazoto falou, meu irmão que é professor vai participar do curso. O que você pode inferir, depreender, concluir? Ele tem um irmão que é professor e um que não é. Está entendendo a lógica? Ele está restringindo, ou seja, ele tem um irmão que é professor e o outro talvez que seja, sei lá, engenheiro. Qual a profissão do rapaz? Advogado. Advogado também. Mas ele pode ter mais outros irmãos. Sim, mas é o que eu posso de mínimo, entendeu? Agora, se eu boto uma vírgula aqui, gente, ele até pode ter 1000 irmãos, mas ele não deixou isso na frase. Ele largou para você na frase que ele tem no mínimo um irmão. Entendeu o que é restringir e o que é explicar? Então, se eu tiro essa vírgula aqui, a frase deixa de explicar e passa a restringir. Se eu uso uma vírgula, ela passa a explicar, enfim, o sentido muda. Aí o que o SESC faz? SESC é do mal pra caramba, vamos falar a realidade. Os meus alunos que no fim do ano, gabaritaram a prova. O SESC pega isso aqui e fala que é restritivo. Aí o aluno desatento, não tomou Red Bull para fazer a prova. Red Bull que te dá aula. Né? O que ele faz? E professor, tem vírgula. Se tem vírgula, como a dona Hermínia falaria, se tem vírgula, explica. Olha aqui, botou ali, tem a vírgula ali, é explicativa, tá de sacanagem comigo. Galera, tem ou não tem vírgula? Tem, mas essa vírgula não isola a oração toda.
a oração toda seria isolada se tivesse uma vírgula aqui, ó. Isso, antes do quê? Aqui a vírgula está isolando no fim do ano, que é outra coisa, pô. Então a banca quer fazer maldade contigo. Olha a questão que está na sua tela. Indivíduos, olha isso aqui. Indivíduos que, vírgula, dotados de conhecimentos técnicos. O SESP destaca isso aqui, ó. Conhecimentos técnicos. Dotados de conhecimentos. Qual mais? A questão 3 fala de regime de trabalho. E a questão 4 fala de praga virtual. Olha a intertextualidade que é um concurso, hein, cara. Olha a frase, galera, olha a frase. Sendo aquele indivíduo que, dotado de conhecimentos técnicos, promove a invasão de sistemas operacionais privados. Quem promove, Deodato? Quem promove a invasão de sistemas e difusão de pragas virtuais? O hacker. Hacker ou cracker. Qual a diferença, professor? O hacker passou a ser um termo tido pela mídia como alguém do mal. Mas na verdade esse cara é um cracker, não é isso? Cara, é o cara que invade pra fazer o mal, esse só invade. Quando começou, mas cuidado, galera, uma coisa, obrigado pela deixa, professor. Mas eu preciso voltar. Então, eu tô brincando. Cara, na verdade isso aqui é muito legal, sabe por quê? Porque, cara, sempre a gente escuta assim. Qual a diferença entre hacker e cracker? Sempre tem um afastado de Deus. Que fala assim, o hacker é do bem e o cracker é do mal, tapa na cara. Não existe isso, cara. Os dois são caras do mal. Horroroso. Os dois são invasores. Imagina o seguinte, imagine se alguém, a gente veio pra aula aqui, né? Aí na casa do Fabrício, ele chega lá, a casa tá invadida, arrebentaram a casa e invadiram. Só que o ladrão tá dormindo, cara. Ele é do bem? Não. É invasor, mano, velho. O hacker, na verdade, são aquelas pessoas que invadem nível de conhecimento. Em nível ou a nível de conhecimento? Em nível. Em nível de conhecimento. Por quê? Porque para provar para ele mesmo que ele está invadindo. As empresas contratam um hacker, por exemplo, para cuidar da segurança. E o cracker, esse é o malfeitor. Esse faz coisa errada, esse rebenta. Só que a mídia estragou esse conceito. Você não vai escutar, por exemplo, no jornal assim, ó. O cracker. Você assistiu o filme O Cracker? Claro não. É tudo um hacker, beleza? É com Thor, Dado, pessoal, que a palavra hacker e cracker, Fabrício sabe muito bem disso, parece muito nos textos português, tá? E não diferencia os dois, não tem diferença. A diferença é quando a banca perguntar a diferença, coisa que tem mais de 10 anos que não acontece. Então, ó, é semântica, algum texto, né? Você viu? Mais algum, fala. Não, ele colocou a vírgula ali. Olha aqui agora, galera. Não, desculpa, essa aqui. Vírgula, dotado de conhecimentos técnicos. Galera, entre indivíduo e que, não existe vírgula. A vírgula depois do que. E uma vírgula depois do que não isola a oração. A oração começa aqui, família. Concorda? Então, vírgula depois do que isola a oração? Não. A vírgula que isola a oração fica antes do que. Então, sem a vírgula, restringe. E o SESP disse que restringe, mas muita gente ficou preso a essa vírgula e quis marcar errado. Então, a posição da vírgula interfere, mas com toda certeza interfere. Então, entre o que e indivíduos, não há vírgula. Ou seja, a oração é de natureza restritiva e o item está completamente certo. Show de bola! Agora fica, cara, passando esse tempo todo junto, a gente tem intertextualidade. Né? Do anível, né? Só uma explicação aqui, gente. O anível dele é quando que o anível dele tá certo? O anível dele quando? Nunca, beleza? Nunca usa anível. Cara, uma vez a gente tava lá em Curitiba, cara, aí a gente, por exemplo, o Fabrício e eu colocando coisa no Instagram, colocando o link, né? Aí nessa menina falou assim, cara, eu também queria colocar o link. Aí o Fabrício falou, você tem 10 mil seguidores, cara? Ele queria aquele bagulho de arrastar na tela. Eu não interrompendo na boa, cara. Não, cara, cheio de... Eu falei, você tem 10 mil seguidores? Ele... não tem. Não, mas foi maldade, sabe por quê? Porque há 30 minutos antes ele tinha falado que ele tinha menos de 10 mil. Só que hoje já tá com 10 mil. Tá bom? Inclusive sigam e as outras. Aqui, galera, lá nível D é uma tradução incorreta do o nível D. Sim, acho assim, que vem do francês. É o que, cara? No português é em nível D, ou no, que é a palavra masculina. Só que você só pode usar isso aqui se tiver essa noção de nivelamento em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, em nível nacional, regional, olha só, em nível médio, fundamental, superior, tem que ter nivelamento. Por isso que é no nível do mar, em nível, né? A pessoa fala assim geralmente, a nível de futebol, tudo errado. Primeiro, futebol não é nível.
E segundo, que você não pode usar o anível. Você só pode usar, por exemplo, ó, no nível profissional. Concorda que profissional tem essa noção de nivelamento? Profissional, amador, júnior, sênior, né? Isso, perfeito. Então evitem o a nível D. Usem em nível ou no nível. E somente se tiver essa noção de nivelamento. Em nível de balada, eu tiro uma balada não é nível não, pô. Tem balada de alto nível. Às vezes eu gosto de baladinha. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui então pra você, Fabrício Biasotto, vai respondendo, tá? Por exemplo, no nível de futebol, você é o que, Biasotto? Eu ajudo. Tudo. Fabrício? Cara, eu sou banheira. Hã? Banheira. Fabrício joga muito, Fabrício. Vamos lá, a nível de balada. Opa, tô aí, né? Tô nas cabeças. A profissional, regular ou ruim? Vamos lá. Beleza? Nível de balada. Profissa. Profissa. Fabrício? Eu tô sênior. Sacanagem. Eu sou amador, não, eu sou amador. Nível de pegação. Mentira! Um assunto polêmico que teve agora, né? Nas redes sociais e no mundo, infelizmente, cara, uma coisa séria que aconteceu no Brasil foi, né, aqueles assassinatos daqueles vagabundos, né, que mataram as crianças na escola em São Paulo. Beleza? E foi um assunto fodástico, cara. Por quê? Porque a gente está chegando, né, em nível de destruição, né? Isso. Foda. Então as pessoas estão perdendo o senso. E sempre alguém quer achar um culpado. Isso, na minha opinião, isso não tem culpado. Isso é uma coisa de loucura, de mentalidade muito louca mesmo. Só que o assunto que entrou na ideia foi a Deep Web. E é justamente essa questão, tá? E, cara, eu não gosto de falar sobre o assunto, mas eu tenho que falar sobre o assunto, beleza? Galera, por exemplo, na mídia norte-americana, eles não falam sobre o assunto. Não tem jornal que fala sobre isso, não tem reportagem que fala sobre isso, porque é aquela coisa que todo mundo sabe que tem, mas não comenta. Porque a partir do momento que você comenta sobre o assunto, o que você leva para a cabeça do adolescente? Curiosidade. É onde chega a ideia da curiosidade. Só que você tem que entender para a sua prova, infelizmente, o que é Deep Web. Vamos entender isso aqui agora, tá? Dá uma olhada aqui, pessoal. Vamos pegar como se fosse um oceano, tá? Aqui nós temos a parte superior, beleza? Então, a parte superior, isso aqui é em nível, né, Fabrício? Legal? Porque tem nivelamento, a parte superior e a parte inferior. A parte superior aqui, né, são todas as informações indexadas por site de busca. E como que chama essa rede? Surface Web, ou seja, a superfície da web, tá? Legal? E essa Surface Web aqui, professor Biasotto, são todas as informações indexadas por site de busca. Quais são os 3 sites de busca mais utilizados no planeta? O primeiro quem é? Google. Isso quer dizer que o Google é o site mais acessado do mundo, certo ou errado, professor? Certo ou errado? Certo. Horroroso! Tá? O site mais acessado do mundo é o Facebook desde 2013, cara. Se o Facebook fosse um país, ia perder para Índia e China, seria o 3º país do mundo. O Google, aí nós temos um carinha chamado de Bing, cara. O Bing, ele é horroroso. É horroroso. Mas o Bing, ele tem público, por quê? Porque ele é o padrão do Windows. Hoje, quando a gente fala de Bing, o que funciona? A Microsoft, muito preocupada com o sucesso do Google, né, criou seu próprio site de busca, chamado de Bing. E esse Bing aqui, cara, ele explodiu, por quê? Porque ele é padrão do Windows. Mas claro que o Google é bem melhor. Eu vou fazer uma homenagem ao meu amigo Biasotto aqui. O 3º site mais acessado é o Yahoo. Cara, na boa, Yahoo é uma coisa falida, né? Beleza? Cara, soa muito horroroso quando a gente pede um e-mail. Soa ou sua, professor? Soa. É soar, de som, né, professor? Agora soar é o quê? É suor. Mas olha só. E aí, galera, no caso que a gente pergunta o e-mail dele, que é Gui.Biasotto, Yahoo, cara, é um senhor, mano, velho. Quem tem Yahoo, quem tem Hotmail, eu não vou nem cumprimentar a partir de hoje, tá? Hoje o e-mail qual que é, Fabrício? É Gmail, né? Mas olha só, todas as informações indexadas por site de busca estão na Surface Web. Por exemplo, se você procurar nossa aula lá, né? Aula madrugada, beleza? Aula nerd, né? Professor de Direito Previdenciário, você vai encontrar as informações nossas vinculadas à Surface Web, que são sites de busca. Então isso aqui é internet, normal. Só que a internet também tem um submundo chamado de Deep Web, aonde as pessoas têm uma visão errada disso. Por exemplo, deixa eu perguntar pra vocês, sinceramente, galera aqui do presencial, alguém de vocês levanta a mão, por favor, quem nunca acessou a Deep Web? Todo mundo, ninguém nunca acessou, já acessou a Deep Web? Já. Quando? Não quer dizer não.
Já acessou? Eu aprendi o que é Deep Web na sua aula. Nunca acessei não, é sacanagem. A Deep Web, né, todo mundo acessa diariamente, cara, é uma coisa comum. Por exemplo, Fabrício, qual que é o seu e-mail? Fabrício Gramática. Fabrício Gramática. Gramática. gmail.com. Ó, um rapaz novo, @gmail.com. Olha o meu arroba, Fabrício. Legal. Deixa eu perguntar pra vocês, galera. O e-mail do Fabrício não tá na Surface Web. O e-mail do Fabrício tá na onde? Na Deep Web. Sabe por quê? Se eu pegar o e-mail do Fabrício e digitar no Google só o e-mail dele, vai sair na minha pesquisa os e-mails que ele recebeu ontem de ontem, amanhã? Claro que não, cara. Sabe por que não? Porque esse cara aqui, ó, tem informações sigilosas. São aqueles sites que acessam login e senha. Então acessar a Deep Web não é crime. E a Deep Web é simplesmente 400 vezes maior que a Surface Web comum. Só que tudo isso é internet, tudo isso é tecnologia que troca informação. E a Deep Web é o submundo. Por exemplo, você comprou o nosso curso. Se eu pegar o seu nome e colocar no Google, vai sair a lista de vídeos que você tem? Claro que não, cara. Isso é uma informação sigilosa, tá? Então, Deep Web não é crime. Isso aqui é legítimo. Isso aqui foi inventado para troca de informação o quê? Restrita, é normal. Beleza? Só que a gente tem uma visão errada disso, então não erra na prova. Só que dentro da Deep Web, contida na Deep Web, aí você vai ter que levar de raciocínio lógico. O que o Fabrício acabou de fazer aqui com vocês na questão anterior é puro raciocínio lógico, cara. Beleza? Pensa no raciocínio lógico. Dentro da Deep Web eu tenho a Dark Web, né? Ô meu garoto, você que é o cara, né? Praticamente um lord, né? Em inglês. O que significa o termo dark? Escuro, submundo da rede, tá? A Deep Web é o submundo da rede, só que esse aqui é a parte negra, tá? É a parte escura. E aqui, cara, está muito longe da vigilância pública. Então, o que tem na Dark Web? Besteira. Né? Como, por exemplo, pedofilia, como, por exemplo, venda de armas, venda de drogas e assim vai. E acessar isso aqui, cara, é muito fácil. Por quê? Porque é só você baixar um navegador chamado de Tor, ter uma aulinha básica de conceito, e o Tor é uma grande rede que troca informação sem ter perigo da sua informação, a sua identidade ser rastreada. Então, por exemplo, os pedófilos, quem vende pela internet, né? Material roubado, carro roubado, órgãos, cara, você encontra órgãos pela internet, beleza? Então, o que vai acontecer? Vai acessar essa rede. O Fantástico fez uma reportagem ano passado, ridícula, Fantástico, pelo amor de Deus, tá? Onde ele colocou que tinha os maiores pedófilos do Brasil, um que era um senhor e outro menino que trabalhava numa escola, só que esses caras utilizavam um e-mail pessoal para trocar informação. Você acha que o pedófilo de verdade vai utilizar a Surface Web ou vai acessar a Deep Web? A Deep Web, só que cuidado, a Deep Web, galera, dá uma olhada aqui, ó, essa Deep Web, ela não é ruim, mas dentro dela nós temos a Dark Web. Então cuidado, se a prova falar que a Deep Web tem coisa ruim, tá certo ou tá errado? Raciocínio lógico. Se a Deep Web tem coisa ruim, tá certo ou tá errado? Tá certo, por quê? Porque a Dark Web está o quê? Contida, tá? Então, assunto polêmico, assunto legal, que a gente, né? Eu não gosto de falar disso porque a gente vai acabar popularizando o assunto, mas o Brasil já fez isso de uma forma geral, tá? Olha a nossa questãozinha pra gente finalizar a nosso super tour para o NSS aqui em Brasília, tá? Tá na tela. Deep Web é um conjunto de conteúdos na internet não acessíveis diretamente por site de busca, o que inclui, por exemplo, documentos hospedados em site que exige o login e senha. A origem e a proposta original de Deep Web são legítimas, afinal nem todo o material deve ser acessado por qualquer usuário. O problema é que longe da vigilância pública, essa enorme área secreta foi tomada por desregramento, está repleta de atividades ilegais. O item tá o quê? Verdadeiro, tudo bem? Beleza? Então, vamos agradecer aqui e vamos, né, despedir da galera de Brasília. Obrigado de coração, né? Quero também agradecer a Red Bull que te dá aula, a Biomundo, né? Clube 22 e todo mundo que está perto aí do nosso... Veja multiuso. A gente vai estar junto aí na sua cidade, tá? Rio de Janeiro? Para falar de língua portuguesa. Rio de Janeiro, né? Essa sequência que eles falaram para vocês, Isso. Vamos seguir a risca. E qualquer coisa, chama aqui embaixo, faz um comentário, procura na rede, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, tanto em relação à aula, quanto em relação ao tour, né, Deodato? Ao tour. O tour INSS divulgaremos Tudo, inscrição, daqui a link, pouquinho, tudo. Daqui, entra aí, tá? logo está próxima cidade de Rio, depois Porto Alegre, depois Campo Grande, depois Curitiba. E a lista de cidades a gente já montou, a gente vai colocando aos poucos para vocês. Se quiser na sua cidade, já sabe, chama aqui que a gente faz algum contato, a gente faz alguma coisa, a gente vai agir, vai fazer acontecer. Beleza, Vamos galera. dar o contato, deixar o contato, né? Deixar o contato. Vamos deixar os contatos aqui, ó. Vamos lá. Deixar os contatos primeiro, né?
o contato do WhatsApp das dúvidas, né, professor? 067 99217 6565, beleza? Legal, esse contato aqui pode perguntar sobre as dúvidas, nossa equipe vai estar sempre atendendo vocês aqui e tirando as dúvidas, tudo bem? E uma coisa importante, galera, né, conforme a gente sempre fala, passar no concurso da INSS não é difícil, muito pelo contrário, eu acredito que seja uma parte fácil, porque quem estuda tá lá em cima, só que estuda não é por material nada a ver, a quantidade de absurdo que a gente encontra na internet é muito grande, então o que a gente faz? A gente foca com questões, né, a gente realmente tem a preocupação do seu entendimento, e a gente não fica aqui, né, colocando coisas que não vai interessar. A gente não fica na dark web do conhecimento. Exatamente. Ou seja, a nossa aula é direcionada, ela é focada e tem como base exercícios. Sim. Aí, do exercício, a gente fala da doutrina, fala do assunto, fala do conteúdo. Fechou? Conforme eu já falei pra vocês, cara, essas duas feras aqui representam muito, né, a minha felicidade, cara. Por quê? Porque tanto o Fabrício como o português, né, como o Biasotto com o previdenciário, eles colocam uma matéria que aparentemente, cara, português é difícil, sério mesmo. E não adianta você falar assim, eu vou bem em português. Vai bem em uma prova e vai mal em 10, isso é normal, beleza? Então, cara, com esse cara você entende. E o previdenciário com o Biasotto, o previdenciário é aquela matéria que às vezes a gente pensa uma coisa, o direito é assim, né, cara? A gente pensa uma coisa e não é. Às vezes o direito não é bom senso. Não é bom senso. Tamo junto na sociedade se Deus quiser, já. Alô, Rio de Janeiro, aguarde a gente. Tour INSS, vai pra aí. Obrigado, Brasília, valeu, tamo junto. Obrigado, beijo. Tchau, tchau.